Queridos, o tema dessa palavra, pequena palavra, para edificar nossas vidas, para nós sermos motivados e desafiados, é o valor da célula em uma casa. Amém? Eu quero ler esse texto aqui de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Diz assim, ó: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Querido, é muito forte esse versículo aqui, porque isso aqui, querido, aconteceu lá no início da igreja, lá na igreja primitiva, né? No início da igreja. Era isso que acontecia no dia a dia daquele povo, daqueles cristãos, daqueles discípulos de Jesus, dos apóstolos, daquelas pessoas que estavam ali seguindo a Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram e continuaram se reunindo, né? A igreja continuou acontecendo, e a Bíblia fala que Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos, aqueles que iam convertendo ao Senhor. Agora, queridos, por que eu escolhi esse tema, assim, Deus colocou no meu coração, o valor da célula em uma casa? Porque, querido, nós temos que valorizar. A célula, você já viu como é que começou, né? Lá na igreja primitiva. Lá na igreja primitiva começou a célula. As células nos lares, as reuniões nos lares. Não só, com certeza, por causa de que havia uma perseguição, mas também porque era muito bom estar junto com os irmãos, nas casas, amém? Se reunindo, convidando outras pessoas para converter ao Senhor, porque era assim que o Senhor Jesus ia acrescentando à igreja aquelas pessoas que iam sendo salvas. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas, realmente, que levam a gente a entender, realmente, o quanto é valoroso ter uma célula em uma casa, o quanto é importante e de valor nós participarmos dessa visão de célula. Nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja em célula, amém, querido? Na visão do MDA. O quanto é importante nós participarmos dessa visão, querido. Participarmos de uma igreja que trabalha com células, que é envolvida com células, que ao qual a base realmente é a célula. É muito importante a gente entender e valorizar. E não só entender e valorizar, mas nos envolvermos mais e mais nessa visão, amém, querido? E nós nos envolvermos e incentivarmos outras pessoas também a se envolverem. Porque é assim que Deus vai acrescentando, vai dando crescimento na igreja. Quando um incentiva o outro, quando um ajuda o outro, quando um incendeia o outro, quando um, sabe, querido, está realmente motivando o outro a se envolver, a crescer, a estar envolvido na visão que Deus deu para nós na nossa igreja local. Nós temos que nos envolver e nós temos que valorizar, porque o que eu observo, o que nós podemos ver, é que a pessoa só se envolve em algo que ela dá valor. Não é verdade? A pessoa só prioriza algo que ela dá valor. Se ela não der valor, a pessoa não vai priorizar. E nós temos que aprender a dar valor para a célula, a priorizar a célula, porque a célula é de Deus, amém, querido? É de Deus, amém? Então, vamos ver a primeira coisa. A célula é um modelo bíblico de comunhão. É um modelo bíblico. Está escrito, você já viu aqui, eu li aqui desses versículos, que eles se reuniam de casa em casa, nos templos, mas de casa em casa. E havia ali uma palavra de Deus, evangelho sendo ministrado, as pessoas convidando outras pessoas para terem comunhão. Amém, queridos? A igreja primitiva começou nas casas. Não havia templos grandiosos, mas havia casas cheias da presença de Deus. Amém? A igreja começou nas casas, querido. Não havia naquele tempo muitos templos. Então, e havia uma perseguição. E eles, para as casas. Não havia muitos templos, mas havia casas cheias da presença de Deus, amém? As pessoas se reuniam para partilhar, para orar e crescer juntas em Cristo.
crescer espiritualmente, crescer em união ali um com o outro, amar um ao outro, aprender a amar um ao outro. Amém, queridos? Quando abrimos nossa casa para uma célula, isso é importante a gente entender, até para que a gente possa, o valor de uma célula em uma casa, para que a gente possa, até na nossa célula, né, passar essa visão, né, o quanto é importante a célula em uma casa, para que a gente possa ter mais casas, mais anfitriões, abrindo as portas das suas casas aí, para nós colocarmos células, a célula do corpo de Cristo, amém, querido? Então, olha só, quando abrimos a nossa casa para uma célula, estamos voltando às raízes do cristianismo, estamos voltando às raízes, fazendo aquilo que foi feito lá no início da igreja, amém, querido? Aqui em Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde Marcelo estiver reunida, pessoas estiverem reunidas no nome do Senhor, lá o Senhor está no meio deles, amém, querido? E lá tem que haver comunhão, tem que haver amor entre os irmãos, lá tem que haver, queridos, as pessoas se conhecerem melhor, um ajudando o outro. É para isso que a célula tem que acontecer, amém? Então, a célula é um modelo bíblico de comunhão, tem que haver comunhão, e é mais fácil, porque aqui, olha, aqui na igreja você vê, no culto mesmo, nós só temos aquela comunhão naquele momento que a gente vai para fazer aquela comunhão, sai do seu lugar e faz o momento de conexão aqui. É tão rápido, 1 minuto. E mesmo que fosse, depois a gente chega, conversa com alguém ali, mas é muito pouco. Lá na célula, não, nós temos mais tempo. Nós podemos fazer melhor, amém? Conhecer um ao outro melhor, ter comunhão com os irmãos melhor ainda, amém, queridos? Segunda coisa, valor da célula em uma casa. A célula é um ambiente de crescimento espiritual, onde as pessoas podem crescer espiritualmente, amém? A célula é esse lugar. Na célula a pessoa pode crescer espiritualmente, querido, amém? No ambiente pequeno, podemos cuidar melhor, podemos discipular melhor e ensinar melhor pessoalmente cada pessoa. Na célula a pessoa pode crescer mais ainda espiritualmente, amém, querido? Pode crescer, o crescimento acontece. A célula é onde cada pessoa pode servir, ser ouvida e desenvolver seus dons que o Senhor tem dado. Na célula a pessoa começa a desenvolver os dons que Deus dá, que o Espírito Santo dá para a pessoa, não é verdade? A célula a pessoa pode começar a servir ali na célula, amém? A célula é um lugar onde a pessoa pode ser ouvida. Amém, queridos? A célula é esse lugar tão importante, tão maravilhoso. Na célula, o Espírito Santo tem liberdade para agir com intimidade. Para você ver quanto é importante uma célula, num lar, amém? Numa casa. Quanto é importante nós estarmos envolvidos, participando, termos uma célula, participarmos de uma célula, querido. Amém? A célula é o lugar onde crentes se tornam discípulos e discípulos se tornam líderes. Esse lugar, irmão, é a célula, amém? Onde crentes se tornam discípulos e discípulos se tornam líderes. A célula é esse lugar. É um lugar tão importante, tão maravilhoso, tão precioso, onde nós todos, que já estamos numa posição até de liderança, até de líder mesmo, de célula, de supervisor, todos nós passamos por uma célula. O pastor tem dado o testemunho dele, como ele foi levado para a célula. Não foi nem ele que foi logo. Ele foi levado para a célula, o irmão foi lá, buscou ele, foi buscar ele na casa dele, foi buscar para levar para o culto. Então, é investimento, querido. É investimento. Se essa pessoa não tivesse ido lá buscar o pastor Celino hoje, ele seria o nosso pastor aqui. Como se nós não tivéssemos também participado de uma célula, não é verdade? Nós não estaremos aqui. E para você ver quanto é importante a célula. Se a célula deu certo nas nossas vidas, queridos, ela vai dar na vida de cada pessoa que for para lá. Amém?
que participar, que for convidada, a célula vai dar realmente resultado. Amém, querido? Então, a célula é um ambiente de crescimento espiritual. A célula é esse lugar onde realmente discípulos podem se tornar líderes fortes. Amém? Glória a Deus. Aí tem um versículo aqui, ó, Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. É aquele que, sabe, ajuda seu companheiro, aquele que está ali incentivando o seu companheiro a permanecer, a crescer. Esse é o lugar, a célula é esse lugar, amém, queridos? O lugar de incentivar, de motivar, o lugar de produzir fé no coração das pessoas. A célula é esse lugar de ajudar, de discipular, de treinar. A célula é esse lugar. Um lugar tão especial. É um lugar, querido, que tem muito valor. A célula em uma casa tem muito valor. Amém, queridos? Terceira, a célula é uma ferramenta de evangelismo e multiplicação. A célula realmente, querido, a célula ela é uma ferramenta de evangelismo, feita para evangelizar, para crescer e multiplicar. Quando nós evangelizamos, a célula cresce, não é verdade? Se fortalece e se multiplica. É muito importante. Se na célula, como eu falei ainda agora, é um lugar onde discípulos são treinados para ser um líder, então a célula crescendo, se fortalecendo, ela vai multiplicar, quando já tem uma pessoa preparada para ser o novo líder da célula. Amém, queridos? Glória a Deus. As casas abertas tornam-se faróis, olha só, faróis de luz para quem está na escuridão, para quem não tem Jesus. Para a pessoa que está sem Jesus, ela está em uma escuridão, querido. Ela está na escuridão porque ela não está vendo, ela está cega espiritualmente falando. Então, a célula é faróis de luz ali no bairro, a célula é uma luz ali no bairro, amém, querido? Perto da sua casa, lá perto no bairro, lá onde você tem a sua célula. A célula é um farol, é uma luz ali naquele lugar. Amém? Para aquelas pessoas que estão na escuridão, para a gente levar aquelas pessoas, para elas conhecerem a Jesus lá na célula. As pessoas se sentem mais à vontade para ouvir a palavra de Deus em uma casa do que em uma igreja. Amém, querido? As pessoas se sente mais à vontade. Realmente, isso é realidade, é verdade, que até hoje isso acontece realmente. É uma realidade que pessoas têm mais facilidade de ir numa célula, num lar, numa casa, quando convidam para uma reunião de uma célula, do que para vir para uma igreja. E lá, quando ela vai para lá, ela se sente tão bem, amada, importante, e Deus trabalha no coração dela, o Espírito Santo trabalha no coração dela, já levando ela a reconhecer que precisa de Jesus. E facilmente essa pessoa vai converter a Jesus. E Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos na célula. Amém, querido? É através da célula, querido, que nós podemos crescer e multiplicar, que nós podemos ganhar pessoas, evangelizar pessoas para o crescimento acontecer. A célula é uma extensão da igreja. A célula é a extensão da igreja, amém, querido? Levando o reino de Deus onde o pastor muitas vezes não chega. A célula é a extensão da igreja. A célula é a igreja no lar, não é verdade? A célula é a igreja no lar. Que muitas vezes o pastor Celildo, às vezes ele não pode estar lá, mas o líder da célula é representante do pastor da igreja lá. Aqueles membros que já converteram, aquela equipe de coordenação da célula ali, que já está ajudando o líder, os auxiliares ali do líder, já são representantes do nosso pastor, que está aqui, que está liderando a igreja, que com certeza ele não vai poder ir em todas as células, ele está lá no bairro, está lá na ponte, está lá, não é verdade, querido? Está lá no município, ele não vai ter como ir, ele não vai ter como chegar em todos os lugares, mas a célula pode chegar. Amém? Então, a célula é representante, é a extensão da igreja. A célula é a extensão da igreja. Glória a Deus. As pessoas, cada célula
é uma extensão da igreja. Uma célula saudável gera novas células, amém? Salva vidas e edifica famílias. Uma célula saudável gera novas células, salva vidas e edifica famílias. Isso é importante a gente entender, que muitas famílias, na verdade, foram alcançadas através da célula. Uma célula realmente saudável, ela vai gerar uma nova célula. Ela vai ganhar vidas para Jesus. Ela vai ajudar as famílias, restaurar famílias. Isso é muito importante, querido. A célula tem muito valor. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A célula tem muito valor. As nossas células da igreja, elas têm um valor tremendo que nós precisamos realmente entender, valorizar, passar isso para as pessoas. Amém, querido? Porque nós não podemos, de forma nenhuma, deixar as pessoas sem entender o valor de uma célula. Nós mesmos, nós temos que, a cada dia, estar valorizando mais e mais as nossas células. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala aqui em Atos 5,42, diz assim: todos os dias, nos templos e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Nos templos, a gente vem para o templo aqui também. Aqui a gente já vem para o templo só para agradecer aquilo que Deus faz nas nossas vidas, tem feito, vai fazer nas nossas vidas, amém, queridos? Glória a Deus. São cultos de celebração, onde as células se reúnem para agradecer a Deus, para louvar o Senhor, para cultuar o Senhor. Mas lá na célula, amém, querido? Todos os dias, todas as semanas, nós nos reunimos para falar da palavra de Deus, para compartilhar Cristo com as pessoas, para compartilhar. Isso é muito importante a gente entender isso, porque se a gente não entender que a célula é uma ferramenta realmente de evangelismo, a pessoa não vai sair para evangelizar, a pessoa não vai fazer nada, amém? Como filho de Deus, como um cristão, como um servo do Senhor, como uma pessoa que foi salvo, que foi alcançada pelo Evangelho. Se a pessoa não entender que a célula é uma ferramenta de evangelismo, que nós temos que convidar as pessoas para irem também lá para a célula, para que a célula possa crescer, se fortalecer, se multiplicar. Se a pessoa não entender, não der valor, a pessoa não vai fazer nada. Nós precisamos valorizar as células, queridos. Amém? Valorize sua célula, vamos valorizar. Amém, querido? Vamos dar valor, mas vamos também incentivar, passar isso de uma forma que as pessoas entendam também, valorizem também. Eu estou falando das pessoas, os membros das células, daquelas pessoas que vão estar chegando nas células, os novos convertidos, as pessoas que vão ser convidadas, que vão converter, que vão participar lá ainda como convidados, mas que vão também converter lá na célula. E vamos passar esse valor para as pessoas, para que elas possam valorizar. Eu me lembro que quando eu fui levado para uma célula, irmão, eu fiquei tão impactado, porque os irmãos me trataram tão bem, fui muito amado, as pessoas dão atenção para a gente lá na célula, não é verdade? Então, eu cheguei lá, fui ensinado, muitas coisas que eu não entendia, eu fui ensinado na célula. Cheguei lá, as pessoas me trataram muito bem, então isso me impactou. O líder, ele falava de uma forma tão motivadora, que aquilo gerou no meu coração a vontade de ser um líder. Então nós temos que gerar, como líder de célula, no coração das outras pessoas, essa vontade, querido, de ser líder de célula também. Porque ser líder de célula é bênção, irmão. É bênção, que nem o irmão o Toniel diz, é bênção, né? É bênção, irmão. É benção, querido. Liderar célula é realmente benção. Hoje nós estamos liderando célula. É muito bom liderar célula. É muito bom você estar ali ajudando as pessoas, como um líder de célula também. É muito bom, porque lá na célula que nós fomos alcançados através daquela célula, fomos ajudados através daquela célula. E nós podemos ajudar outras pessoas. Se deu certo conosco, vai dar certo com as outras pessoas também. Amém, queridos? Amém? Se nós formos alcançados, muitas pessoas vão ser alcançadas também.
Porque as células que nós temos, por exemplo, aqui em Macapá, é como se fosse uma rede sobre Macapá, uma rede de pescaria, onde é lançada sobre a cidade para pescar muitos peixes. E nessa rede, querido, Deus não faz acepção do tamanho dos peixes, da qualidade do peixe. Deus não faz acepção de pessoas. Se vier, quem vier, Deus vai amar essa pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós temos possibilidade de ganhar multidões aqui nessa cidade, nesse estado. Amém? Mas para isso nós precisamos entender o valor da célula em uma casa, em um lar. Nós precisamos entender, nós precisamos valorizar a célula. Por exemplo, desde quando eu converti, eu me lembro que logo depois, né, Deus começou a gerar no meu coração a vontade de ser um líder, e eu fui ser líder, quer dizer, a casa foi logo para a minha casa lá, eu fui ser anfitrião, e depois eu passei a ser o líder da célula. Por quê? Deus colocou no meu coração essa vontade. E eu comecei a entender o valor realmente que tem uma célula. É bênção de Deus dentro de um lar, uma célula, amém, querido? É bênção de Deus dentro de uma casa, uma célula. Na minha casa tem 2 células agora, dia de quarta. Sempre teve, eu já tive 3 células em casa. Não no mesmo dia, né? Mas no outro dia eu já tive. Eu sei que tem, por exemplo, o Jonatas aqui, eu sei que ele tem 2 lá, né, Jonatas? Na casa dele, tem várias pessoas que têm mais de uma célula. O próprio Jamer, também nosso discípulo ali, ele tem 2 células lá, uma de criança e uma de adulto, da quarta-feira. Eu sei que ele tem. Então, tem muitas pessoas aqui que já estão, que sabem o quanto é importante a célula, quanto tem valor uma célula, quanto é bênção de Deus uma célula dentro do lar. Porque é a presença de Deus dentro da casa da gente. Amém? É a presença de Deus. E aqui, o 4º ponto aqui, a célula transforma lares em altares. Amém, queridos? A célula transforma lares em altares, queridos. É muito importante entender isso. Quando a presença de Deus entra em uma casa, tudo muda. Tudo muda naquela casa. O ambiente muda, os relacionamentos mudam, até a atmosfera espiritual muda da casa. Eu me lembro, logo que nós viemos para a sede, nós fomos participar da célula aqui na casa do irmão Dionei, né? Nós participamos aqui na célula. Aqui. Aí nós multiplicamos a célula para uma casa lá no Infraero 1. Nós fomos para lá, para o Infraero 1. Aí chegou lá, o irmão, a casa não estava legal, não estava legal, a casa, assim, legal, assim, algumas coisas estavam faltando, até cadeira, não tinha a caixa de som, né? E o irmão ficou logo, ele estava preocupado com essas coisas. Digo, irmão, vamos orar, que Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. E passou uns dias depois, a casa já começou a mudar. Forro novo, lajota, pintura nova, caixa de som, ele comprou logo uma desse tamanho aqui, lá para a célula. Começou a mudar, então muda realmente o ambiente, querido. Não só o ambiente físico, eu falei aqui de ambiente físico, mas o ambiente todo, relacionamento, ambiente espiritual, a célula muda tudo, querido. A célula dentro de uma casa é a presença de Deus entrando dentro da casa, muda tudo. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está entendendo aí o valor de uma célula em uma casa? Realmente, querido, tem muito valor. Vamos valorizar. Amém? Uma casa com célula se transforma em um lugar de intercessão e bênção para o bairro. Porque ali na célula a gente ora, né? A gente intercede pelos vizinhos, intercede pelo bairro ali, onde tem aquela célula. Então, é um lugar de intercessão, de bênçãos para aquele bairro. É muito importante a célula, amém? A casa deixa de ser apenas moradia e passa a ser um lugar de milagres. Ali acontece milagre, irmão. A casa não é mais apenas uma moradia, onde algumas pessoas, uma família ali está morando, mas se transforma em um lugar de milagres. A célula é um lugar de milagres. A célula, querido, se a presença de Deus está lá naquela célula, claro que milagres vão acontecer. Pessoas vão ser transformadas, porque onde a presença de Deus está, acontece milagre na vida das pessoas. Pessoas são curadas, pessoas são restauradas. É assim que acontece.
Nós temos visto, nós temos exemplos, não é verdade? Se nós formos pedir para as pessoas fazer um comentário sobre o que tem acontecido nas suas células, você vai ver realmente que Deus tem feito muitos milagres através das células. Amém, querido? Glória a Deus. Então, a célula já é transformada em um ambiente diferente, em um lugar diferente. Amém? O que mais? A célula, olha só isso aqui. A célula transforma casas comuns em casas de paz. Amém? A célula transforma casas comuns em casas de paz. Porque tem casa que, antes de entrar a célula lá, querido, era problema, confusão. Aí a célula entrou, a paz do Senhor entrou naquele lá. Amém? Glória a Deus. A presença do Senhor entrou, a paz do Senhor entrou naquele lar. E se é transformado em uma casa de paz. E esse mês nós estamos, num mês que nós estamos fazendo as casas de paz também, e outros lares. Quando você se determina no seu coração, querido, em sair da sua célula e fazer uma casa de paz, ir para a casa de alguém, ministrar o evangelho, pregar o evangelho da salvação para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que estão na escuridão, sendo luz para aquelas pessoas, você vai ser um instrumento de Deus para levar a paz para aquele lar. Então, eu quero incentivar você, querido, que ainda não está, talvez tenha a célula que ainda não está fazendo uma casa de paz. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer uma casa de paz, querido. Faça uma casa de paz. Dá tempo de você começar. Ah, eu ainda não comecei uma casa de paz. Hoje é dia 10, segunda semana já do mês. Dá tempo. Quero dizer para você que dá tempo, sim. Não deixe de forma nenhuma o inimigo lhe enganar, dizendo que não dá tempo, que não tem onde fazer, porque Deus vai colocar na sua frente, na sua vida, pessoas que vão ser filhos da paz, para você fazer uma casa de paz na casa dessa pessoa. Deus vai colocar nessa semana ainda, na sua vida, essa pessoa. Você que é um líder, você que é um membro de uma célula, Deus vai colocar. Peça ajuda, forme um grupo de pessoas, de pelo menos 3 pessoas, para ir fazer a casa de paz, mas não deixe de fazer. Amém? Glória a Deus, não deixe de fazer, porque nós vamos levar luz para a vida das pessoas, nós vamos levar paz para a casa das pessoas, nós vamos levar Jesus, querido, para os outros lares, para a vida de outras pessoas. E essas pessoas convertendo, você vai fazer o quê? Você vai poder levar para a sua célula. Para a sua célula. Não quer dizer que você que vai fazer a casa de paz, você vai ser o líder. Ah, porque eu tenho que ir, porque eu vou ter que ser o líder da célula lá, onde está sendo feita essa casa de paz. Não, querido. Você pode pegar essas pessoas que converterem e levar para a sua célula que você participa. Amém? É assim que funciona a casa de paz. A casa de paz é bênção, amém, querido? A célula é bênção de Deus. Não deixe de fazer a casa de paz da sua célula, não deixe de reunir sua célula também toda semana, amém? E o que mais aqui? Conclusão, para a gente concluir aqui, a célula não deve ser apenas um encontro semanal, amém? Mas um estilo de vida cristão. Não é só apenas um encontro onde a pessoa vai uma vez por semana para se encontrar, mas deve ser um estilo de vida de cada cristão, tá, querido? Amém? Glória a Deus. A célula é o lugar onde Deus une pessoas em uma só fé, em uma só visão, onde Deus salva vidas e levanta líderes fortes. A célula é esse lugar, amém? Onde Deus une as pessoas em uma só fé, em uma só visão, em um só propósito de crescimento, de multiplicação, para ganhar pessoas para Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. E Deus transforma pessoas em líderes fortes dentro da célula. E eu quero declarar que a sua célula é esse ambiente. Amém, querido? De crescimento, de multiplicação, lugar de bênção, lugar de milagre. Essa casa, a sua casa, você que tem uma casa, que tem célula, eu declaro que realmente é um altar de intercessão, um altar onde você está levando as pessoas para realmente adorar o Senhor. Amém, querido? Adorar o Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sua célula crescendo e se multiplicando. Então, quero incentivar você, querido. Valorize, participe e multiplique sua célula. Amém?
valorize, participe e multiplique sua célula. Amém? Porque Deus opera poderosamente na vida dos seus escolhidos.